Dizia pela oportunidade que temos de cumprir com alegria a tua ordenança. E só o fazemos dessa forma se olharmos para a cruz. O local onde a nossa dívida foi paga. Uma dívida impagável pelos nossos próprios esforços. Impagável pela impureza do nosso coração. Mas paga pela pureza do sangue de Jesus Cristo. Porque a pureza do teu sangue aniquilou toda a cédula que nos era contrária. Porque o teu sangue é puro carmesim. Não havia em ti nenhuma contaminação. Portanto, a pureza da tua vida é que daria valor à compra das nossas vidas. Obrigado, Senhor. Não há o que pague o teu sacrifício na cruz do Calvário. Por mais, Senhor, que entreguemos tudo a Ti, ainda não é nada diante do que Tu entregasses por nós. E é por isso que, no mínimo que Tu pedistes a nós, nós temos a alegria de cumprir. E aqueles, Pai, que porventura não tiveram a condição de realizar, de cumprir, abre as portas. Para que não haja nenhum necessitado na tua casa. Porque aquele a quem nós servimos é o dono de todas as coisas. É o dono do ouro, da prata. É aquele que tem todo o poder e que tem todas as condições de nos suprir em tudo, a começar da vida, nos presenteando com ela, sem que nós a mereçamos. Recebe o que tu damos e que esteja debaixo agora da tua abundante graça. Dê sabedoria aos que direcionam o empregar desses valores, porque tudo converge para uma só coisa: que a tua casa se mantenha aberta para o ganho das almas. Recebe, Senhor, e abençoa. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém? Podemos assentar. A paz do Senhor. Uns avisos bem rápido aqui. Segunda-feira, próxima agora, temos o culto dos homens. Então, você que é homem, né? E como diz eu estou falando uma coisa que é verdade, a palavra diz assim: esforça-te e seja homem. Então, para ser homem, tem que ter esforço. E a gente agora compreende em todos os sentidos, né? Do jeito que as coisas estão. Então, culto dos homens, segunda-feira, eu convido a todos. Convido não, nós convocamos, intimamos, conclamamos, para que estejam aqui na segunda-feira, às 20 horas, para nós ouvirmos uma palavra direcionada e recebermos a bênção do Senhor. Tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Se tiver, levante uma de suas mãos. Eu acho que somos todos domésticos. Não tem?
Cadê? Levante a mão aí que eu não estou enxergando. Ah, minha querida, por favor, fique em pé por um momento. Nós queremos recebê-la com alegria, dizendo a ti, seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que o culto seja uma bênção para a tua vida, viu? Irmãos, não nesse domingo, no outro, nós vamos ter um almoço aqui. E como almoço missionário, né? Eu já quero agradecer a alguns amados que estão nos ajudando a ir para a África. Essa viagem não é um passeio. Vocês não têm ideia do que a gente vive lá nesses dias. Olha lá, almoço missionário para irmos a Moçambique, dia 9, na quarta-feira que vem de madrugada, estaremos embarcando. O presbítero Marcelo também estará indo conosco, comigo, com a Carol. A Carol já tem compromisso lá, meus irmãos, para dançar com... Ela não vai dançar com todas, mas ela teria 1000 crianças para dançar. E ela vai dançar com 50 crianças em adoração ao nome do Senhor. E a expectativa deles em recebê-la é algo impressionante. Eu até falei para ela, na última vez que nós fomos, ela me acompanhou. Só que nessa vez é eu que vou acompanhar ela, porque ela está famosa lá, né? A missionária brasileira está que está. Então eu, como diz o ditado, né, perdi a boquinha. Porque o carinho com que estão na expectativa de recebê-la, de nos receber, não é? Porque vai ser uma semana bem corrida. Já falei para os irmãos domingo, serão 5.000 batizandos. Eu tenho que me preparar para ficar provavelmente de 6 a 7 horas dentro do Oceano Índico, gelado, ou água gelada. E o batismo lá começa 6h30, 7 horas da manhã, porque vai toda manhã até 1, 2 horas da tarde para batizar todos. E eles ficam em jejum os 3 dias antes do batismo. Ficam na igreja, não saem da igreja, só saem da igreja para ir para o local do batismo. Então, tem muitos lugares nos esperando lá, né? Então eu peço aos irmãos que orem, agradeço o carinho desde o meu aniversário, que irmãos estão sendo maravilhosos para comigo, em abençoar a minha vida, a minha casa e agora a nossa viagem a Moçambique. Que Deus possa recompensá-los de uma forma abundante, porque, para os irmãos terem uma ideia, me permita até eu testemunhar um pouquinho de lá, nas últimas vezes que estamos indo lá desde 2017, então, portanto, são 8 anos. Só não fui o ano passado, mas num dos batismos que batizaram 1.980 pessoas, o batismo foi num sábado. Aí no domingo era o encerramento do aniversário da igreja. E no sábado, à tardezinha, então, pastor presidente, pastor Luiz Betuel, uma posse, ele foi ao alojamento da igreja, mandou me chamar e disse que Deus tinha ordenado a ele que nós pregássemos encerrando o aniversário da igreja. Então, batismo 1.980 pessoas. No domingo, tinha 16.500 pessoas no culto. 10.000 dentro
templo muito simples, um barco, figura de um barco, e 6.500 pessoas onde era o estacionamento que eles armaram um telão por ser aniversário da igreja, vários pastores americanos, de Gana, de Zimbábue, África do Sul, tinha muitos. E nós ministramos a palavra. O culto começou 8h30, terminou 3h30 da tarde. Ninguém saiu. Foram todos, inclusive nós, almoçarmos após o término do culto. E no final, quando terminamos de pregar, nós fizemos o apelo. Se tínhamos batizado 1.980 pessoas, só naquele culto, no apelo, foram quase 1.400 pessoas abraçando Cristo. Veja, dali 200, quase 300 caíram possessas, e no meio delas feiticeiros, e Deus alcançou todos. Então, os irmãos imaginam um país de uma raiz africana e também muçulmana, não é? Em que ele só tem a Deus. Você vai ao sertão, alguns lugares mais longínquos da capital Maputo, Nacala, Niquadala, Quelimane, Sofala, todos os lugares não sabem nem o que é um médico, um hospital. Eles vivem na dependência única de Cristo. E é por isso que o Senhor tem liberdade de fazer milagres em todos os cultos naquele lugar. Porque eles só têm a Jesus Cristo. Eles têm tudo. Nós é que temos tudo e de vez em quando mesclamos um pouco, porque temos condições de muitas vezes nos socorrermos mediante as nossas condições financeiras, não é? A um hospital, a um médico, a um plano de saúde. Os irmãos terem uma base. Muitas vezes, ao falecer pessoas lá no sertão, e eles vão fazer o enterro e tem que atravessar um lago muito grande, e um lago com muitos jacarés, e teve oportunidades de os jacarés chegar a comer alguém que estava levando o morto. Então, eles não têm. Eles vão dizimar. Nós viemos aqui, colocamos nossos dízimos ali. Eles dizimam raiz de mandioca, o pouquinho do arroz que aprenderam a plantar e agora colhem. Levam galinhas que receberam, aprenderam a criar. Então, veja, não é assim, Marcelo, não é? Então, quando eles vão ofertar e dizimar, eles levam o que eles têm. E levam dançando. Vocês imaginem uma igreja com 16.500 pessoas num culto, na hora do ofertório, como é que fica? Eles dançam, eles têm aquela alegria de pegar as raízes de mandioca e dizer: aqui Deus nos deu comida. E nós temos tudo e muitas vezes reclamamos. Então, os irmãos orem para que seja uma grande pescaria e que seja proporcional aos cultos que tivemos lá. Se batizar 5.000, que o Senhor permita no mínimo 4.000 abraçarem a Cristo. Não é? Então, são almas que precisam da palavra. Eles ficam impressionados com a pregação. Num sábado eu saí às 6h da manhã, voltei às 11 da noite, eu não sentia minhas pernas, de tão cansado, pregando em 11 lugares totalmente distantes um dos outros. E tinha lugar que eu cheguei a me atrasar por volta de 3 horas. E quando a gente chega, eles dizem assim um para os outros: vamos cantar e dançar porque Deus chegou. Olha a honra. Então, se eu pudesse, eu tivesse dinheiro, eu ia levar todos vocês para lá, porque nós íamos voltar tudo convertido. Íamos. Eu ia fazer questão.
Né, Fernanda? Nós íamos voltar de lá que eu vou te contar. Tiago ia bailar nesse altar aqui. Eu, na minha timidez, lá na hora do ofertório, foram me tirar para dançar, gente. Misericórdia. E eu falei ainda para eles, não tira, porque se me olharem eu dançar, ninguém vai ofertar. Porque a nossa timidez é de impressionar. Eles fazem tudo para o Senhor. Então, o que eu mais anseio é que um dia vocês tenham oportunidade, não de ir para os Estados Unidos, para outlet, mas para o sertão. Para vocês verem os bichos passar na tua frente, assim, aquelas serpentes. E você dizer, Senhor, obrigado por me guardar, não é? E poder ser instrumento de bênção. Então, tudo isso para falar, querido, venha almoçar no outro domingo. Para nos ajudar, não é? As coisas são caras, eu já disse que Deus tem nos suprido no abrir do coração dos irmãos. Vocês não têm ideia, independente de valores, vocês não têm ideia o que Deus faz com esses valores. Então, os irmãos estejam orando, nós vamos demorar só de viagem para ir por volta de 30 horas. Vocês imaginem, né? E nós vamos ter que, para sair mais barato, fazermos escala, né, na Etiópia. Então, vamos sair do Brasil para a Etiópia, da Etiópia para Moçambique. E vocês imaginem o tempo de voo, o Senhor tem que nos dar força, nos renovar, né? E nos dar realmente a graça do renovo. Amém, irmãos? Mais uma vez, venham almoçar, né? Queridos, abra a Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 15, eu quero conversar com os irmãos da parte do Senhor algo muito íntimo. João 15, 15. Nós, quando vamos à casa do Senhor, infelizmente a cultura teológica, a cultura denominacional, a cultura evangélica tem sido distorcida no seu direcionamento através dos líderes que têm estado à frente das igrejas. Por que eu digo isso? Hoje tem duas coisas que o povo tem falta, precisa: dinheiro e saúde. São duas características, dois alvos que as lideranças usam para atrair o povo. Você está doente? Venha hoje à noite. Você vai sair daqui curado. Você está com sua condição financeira difícil? Vem aqui que Deus vai abrir as portas. Os líderes se sentem na liberdade de montar a agenda de Deus. Vem à noite que Deus vai. E Deus está dizendo, eu nem vou estar aí à noite. Como é que você monta a minha agenda? Deus não está preocupado com a nossa condição, boa condição de vida terrena. A palavra diz que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. As raposas têm os seus covis, têm os seus ninhos. Os animais têm o lugar de repouso, mas o filho do homem não tinha onde descansar. Jesus não tinha. O descanso do Senhor Jesus era no Monte das Oliveiras pelas madrugadas, intercedendo por nós. Digo por nós na representatividade daqueles apóstolos, daqueles homens que estavam com ele. E nós, quando vamos para a igreja, já vamos numa expectativa de que Deus vai me atender no que eu quero, peço. Deus vai me atender no que for
direcionamento para a vida eterna. Deus quer me tirar do pecado. Deus quer curar a minha mente. Deus quer libertar os meus sentimentos. Deus quer me fazer enxergar, olhando para o alto. Ele diz, o tempo do fim está chegando, levantai os vossos olhos. E olhem que a seara já está branca e o Senhor está para voltar. E eu fico impressionado que o povo não enxerga que muitos são chamados, poucos escolhidos, menos ainda os eleitos. E aí o Senhor diz, agradou-vos, ó pequeno rebanho, dar-vos o reino dos céus. É pequeno. E por que é pequeno? Nós vamos ver alguma coisa aqui hoje. Então hoje eu quero lhe dizer uma coisa. A palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração hoje é para te levar a uma amizade com o teu Salvador. Nós precisamos ter amizade com Ele. Por isso que muitas vezes em Romanos capítulo 5 diz que é necessário nos reconciliar com Deus. Nos levar de volta para Ele. Então vamos ler. João 15:15. Vamos lá. Mas tenho-vos chamado amigos. Tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Quem está falando isso? Jesus. É Ele dizendo, não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos. E hoje nós vamos ver o que é ser amigo dele. O que eu preciso? Senhor, fale conosco. Revela-nos mais uma porção da tua palavra. Numa quinta-feira fria, Senhor, em que estão aqui os corajosos, valentes e os que amam ouvir tua voz. Então, Senhor, fale conosco, que a tua palavra caia numa terra fértil e possa germinar. E antes de germinar, que essa semente que ela possa morrer e germinar e possa produzir frutos que saltem para a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. A Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Isso quer dizer, eu não preciso depender de uma capacidade privilegiada humana, de uma lógica profunda para poder interpretar a Bíblia, porque não vai adiantar. A Bíblia, Colossenses 4:3, diz que ela tem uma porta. E Paulo ele fala, orem juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Se essa porta não for aberta, eu não enxergo nada. Se o Espírito não nos transportar para esta ligação espiritualmente falando da palavra, eu não vou ter entendimento. E se eu não tiver entendimento, a minha mente não compreender, jamais vai ser transportada para ser escrita no coração. O Senhor não vai escrever o que nós não entendemos. Então eu quero trazer para os irmãos como a palavra é maravilhosa, que ela vai completando, ela vai complementando uma parte à outra. Querem ver? Mateus 11:27, porque o Senhor está dizendo aqui em João 15:15, que eu já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Por quê?
tudo quanto meu Pai me deu. Não é isso que ele fala aqui? Tudo quanto meu Pai, quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Jesus está dizendo, o que eu ouvi do meu Pai, eu transfiro para vocês. E olha o que Mateus 11, 27 diz. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E o que mais? Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Olha agora. E o que mais? E a quem o quê? Aquele a quem o Filho quiser revelar. Veja, o Senhor disse, eu não vos chamo de servos, mas de amigos. Então eu chego a uma conclusão, que o Filho só vai revelar o Pai a quem for amigo. Uma palavra encaixa na outra. Ele não está dizendo para nós, eu não vos chamo mais de servos, mas chamo de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos entreguei. Está aqui a complementação. Ninguém conhece a Deus, senão Jesus Cristo. E a quem Jesus Cristo quiser revelar o Pai. E Ele vai revelar o Pai a quem é amigo. Porque se não houver essa reciprocidade de amizade, não conseguiremos conhecer quem é Deus. Mas tem muitos que não estão prontos para ser amigos de Jesus Cristo. Por quê? Só pode ser amigo quem aprendeu a ser servo. Olha aqui. Os irmãos estão vendo aonde o Senhor está nos conduzindo. Não nos chama de servos, mas de amigos. Porque tudo quanto ouviu do Pai, vos tenho feito conhecer. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e é aquele a quem o Filho quiser revelar. Mas, antes de ser amigo, eu preciso aprender a ser servo, porque ninguém pode ser amigo se não for servo, e a quem é servo, o Senhor dá a alegria de se tornar amigo. Então, muitos querem ser amigos do Senhor, mas não são servos. E que é servo? Servo é aquele que tem um Senhor. Servo é aquele que quando olha para esse Senhor, ele perde a liberdade de ser o que ele quer ser. Porque ele vai querer ser o que o Senhor quer que ele seja. Servo é aquele que está debaixo de ordenança. Servo é aquele que tem fidelidade e lealdade em cumprir o que o seu Senhor ordena. O Senhor Jesus diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Esses nunca serão amigos. Ninguém gosta de ser contrariado. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Mas o amigo, ele é constituído para falar a verdade. E a verdade muitas vezes machuca. Particularmente quem está fora da verdade. Vai chamar a atenção de alguém. Não aceita. Quando não aceita é porque não tem característica de servo.
Porque o servo se submete, ele está sujeito à ordenação de um senhor. E a ordenação desse senhor elimina toda liberdade do servo de ser o que ele quer ser. Por isso que a palavra diz que Deus planta, através de Jesus Cristo, cada um no seu corpo para aquilo que for útil, não para aquilo que eu quero. Ai, como muitos gostariam de ter dom de cura, dom de profecia, teria o dom de de visão, queria o dom da sabedoria, da palavra do conhecimento, tudo bem, mas ninguém quer ser servo. Nós não gostamos de que alguém nos corrija. E esse é o maior problema que Jesus enfrenta dentro da sua própria igreja. E é difícil, proporcionalmente, é difícil ter amigos. Por que é difícil ter amigos? Porque também é difícil ter servos. Se a única função que gera promoção na vida espiritual é servo, porque quando você é servo, o Senhor te promove, amigo. E olha que coisa impressionante. Quanto mais eu me aniquilo, quanto mais eu deixo de implantar na minha vida, ou lutar pelos projetos meus, pelos sonhos meus, mas eu quero viver os sonhos de Deus, e tem muitas pregações que mandam você sonhar. Sonha porque Deus vai honrar o teu sonho. É mentira. Deus honra o sonho que Ele imputa dentro de você. Esse sim. Então, amados, o servo precisa entender que ele pertence a alguém. Isaías 43, verso 1, a palavra diz assim: tu és meu. 1 Pedro 2, ele diz o quê? Nós somos propriedade comprada, adquirida por Ele. Você não é dono de você, eu não sou dono de mim. E se a nossa cabecinha começar a questionar, nós já temos uma convicção: não seremos amigos. Porque o amigo é aquele que fala: Senhor, essa tua ordenança me contrariou, mas eu sou servo. E eu vou lhe pedir, muda o meu interior, para que eu compreenda o que tu queres fazer na minha vida, e eu não queira insistir, porque se eu insistir que eu quero, a tua palavra diz que tu dás para definhar a alma. Quando eu questiono o Senhor, Ele faz isso. Então faça. Romanos 1 diz que o Senhor abandona os homens à sua própria paixão. É isso que você quer? Então, meu filho, eu não brigo. Eu lhe dou a minha ordenança. Deus não é democrata, não, gente. Deus não é, não. Deus não dá sugestão nem opinião. Deus dá ordenança. E a ordenança dada pela palavra, pelo Senhor através da palavra, é para ser obedecida. Irmãos, esse evangelho que eu estou trazendo nessa noite não é pastoral. Muitas vezes eu falo, meu Deus, um culto que é uma oportunidade de ouvir o Senhor falar, uma oportunidade de aprender. Por que quase ninguém vem? E aí vê o pastor falar, fala: mas o pastor é chato, cobra a gente. E eu já tenho na minha mente, é impressionante, até os que não vieram domingo. Ó, eu fotografo. E eu sei quem não veio, viu? Eu marco as poltronas. Tem gente que tenta me ludibriar, troca no meio do culto, né? Para me enganar, e eu só faço isso. Trocou de lugar. Eu falo porque eu não quero. Meus irmãos, sabe por que Deus nos honra? Sabe por quê? Porque a maior alegria do meu coração é estar na casa do meu Pai.
Mas o inimigo vai te armar serviço, o inimigo vai te armar problema, o inimigo vai te causar tristeza, o inimigo vai te arrumar encrenca. É alguém que nunca vai te ver, vai querer te ver no dia do culto. É alguém que nunca vai comercializar com você, vai te fazer propostas tremendas na hora do culto. Então, meu amigo, coloque o Senhor em primeiro lugar. Estou falando para os que não estão aqui. Você que está me assistindo pela internet, que está aí debaixo do cobertor comendo pipoca e tomando guaraná e desculpa, hein? Amigo quer estar perto. Então veja, o servo, ele tem prazer de ser contrariado. Por quê? Quando ele é contrariado é porque Deus tem algo melhor do que ele pensou. Você pensa que a palavra diz assim, Deus faz muito mais do que pensamos, imaginamos. Nós falamos, nossa, Deus vai dar muito mais do que eu pensei. Não é não. Deus vai te negar muita coisa para você se tornar o quê? Servo. E depois que você for um bom servo, Ele vai te transportar amigo. Muitos declamam esse João 15,15 como se fossem amigos. Quero ver, não sei se você já teve a oportunidade, estou me lembrando agora. Muitas vezes você está na estrada, aí eu vejo lá escrito no para-choque do caminhão: se você é filho de Deus, aqui vai teu irmão. Ó, te conheço? Não. Não. Porque sou filho. Primeiro você tem que ser servo. Depois você tem que crer, porque o Senhor só torna amigos ao que creem no seu nome. Não é? O Senhor só te torna filho se você crer no nome dEle. Você só é filho do Altíssimo se você amar o inimigo. Você só é filho do Altíssimo se você orar por aqueles que te aborrecem. Irmãos, eu não estou ensinando uma doutrina igrejística, não, denominacional. Eu estou falando da palavra. E a palavra me diz que se eu não viver isso, eu não entro na vida eterna. Eu preciso te levar para o céu, meu amigo. E para te levar para o céu, de vez em quando, eu preciso te contrariar e te falar as verdades. Mesmo que você fique bravo comigo. Pelo que eu vejo, meu tempo encerrou. Então encerrou, então vai ver. Né? Eu quero te ver na glória. Quero sentar junto com você na mesa das bodas do Cordeiro. Você não quer ver Abraão? Você não quer ver Daniel? Ezequiel? Isaac? Jacó? Seja servo. Para depois se tornar amigo, pela misericórdia do Senhor. E sendo amigo, ele vai ter prazer de tudo quanto ele ouviu do Pai. Ele vai te transmitir. É amigo. Amigo guarda, valoriza, não trai, não questiona. O Senhor Jesus disse, eu vim a esta terra para fazer a vontade do meu Pai. Jesus era servo. Tanto que ele era servo que ele dizia assim, Pai, passa de mim esse cálice. Mas logo a seguir, não faça a minha vontade. Isso é servo. Quantos projetos miraculosos. Meus irmãos, vocês não têm ideia de quantas opiniões eu recebo de homens famosos no nosso país, em termos de igreja. Pastor Wagner, meu Deus do céu, você com essa palavra, se você implantar isso, implantar aquilo, você vai ver o que vai acontecer com a tua igreja. Eu falei, minha igreja vai explodir de jeito e ninguém vai para o céu. Eu não posso, dentro do que nós temos aprendido, eu não posso excluir do contexto que nós estamos meditando,
a real e verdadeira interpretação da Bíblia. Veja bem, eu não posso trazer uma interpretação textual, ou temática, ou expositiva, enfim, uma interpretação do capítulo 15. Eu não posso interpretar o versículo 15 do capítulo 15 de João, não considerando o contexto. Por exemplo, nós vamos ver isso. Se eu me firmar só no verso 15 do capítulo 15, nossa, que maravilha, mas eu tenho um verso que antecede que me complica. Vamos ver o 14? Aí nós vamos ver o que está escrito. João 15, 14. Vamos lá. Olha lá. Vós sereis o quê? Agora tem um direcionamento e uma ordenança. O quê? Vós sereis meus amigos, se fizerdes e cumprirdes o que eu mando. Agora já me posicionou, qual tem que ser a minha posição? Dentro do contexto do capítulo, para eu ser amigo, eu preciso o quê? Fazer o que o Senhor manda. Amar o inimigo não é sugestão de um escritor, é ordenança de quem manda. Quem manda é o Senhor, eu sou servo. Se eu sou servo, o Senhor manda, e eu tenho que aniquilar toda a minha pretensão e não fazer o que eu quero, mas o que o meu Senhor ordena. Eu vou ter que amar o inimigo, e vou pedir ao Senhor para me dar amor verdadeiro. Tem gente que fala assim, não, eu tenho que perdoar, mas não tenho obrigação de caminhar junto. Tudo bem, você faz o que você quiser, mas eu tenho que cumprir o que Deus manda. Se o teu inimigo pedir para você caminhar com ele 1 milha, o que fala? Vai com ele 2. Eu perdoo, mas eu não vou caminhar junto. Está lá, se o teu inimigo pedir, é teu inimigo, você perdoou, caminha. Ele pediu 1, caminha 2 com ele. Irmãos, não sou eu. Eu volto a repetir, eu quero ir para o céu, gente. Eu quero herdar a vida eterna. E eu estou dizendo como Paulo, estabelecendo a quilométrica diferença entre um humilde servo de Deus aqui e o apóstolo Paulo. Eu quero dizer uma coisa, amigo. Se eu for, eu quero levar alguns comigo. Quando eu for, se eu for, não, misericórdia. Quando eu for, eu quero levar alguns comigo. Eu preciso levar uma igreja. Deus colocou uma célula do seu corpo, da sua noiva, nas minhas mãos. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu não vou deixar você ir para o inferno. Você entendeu isso? Nem que for eu para chegar para você e dizer, burro, muda! Pastor, me ofendeu. É para ofender mesmo, porque não tem outro jeito de chamar a atenção. Eu quero levar você para o céu. Então, se eu se eu excluir a verdadeira interpretação do contexto da palavra, eu vou aniquilar toda a ordenança do Senhor. Por quê? Para eu ser amigo dele, eu preciso ser fiel e obediente, submisso às suas ordenanças. A amizade com Cristo é condicional à obediência. Eu só vou ter relacionamento com Jesus Cristo se eu for obediente, porque Ele está aqui, Ele falou para mim agora. Você vai ser meu amigo se você fizer o que eu te ordeno. Do contrário, se você não obedecer, você vai deixar de ser meu amigo. A palavra está aqui para nós obedecermos. Como eu falei no início, a gente vem à casa do Senhor, por quê? Porque precisamos. Eu quero, eu preciso, eu necessito. Deus não me dá o que eu quero, me dá o que eu preciso. O que está no coração, no interior do coração do Senhor é, eu vou voltar para te buscar. Eu quero que aonde eu estou,
pega o teu nome, fala assim, eu. Então o Senhor está dizendo, eu quero que aonde eu estou, fale. Não, fale eu. Eu quero que aonde eu estou, você esteja comigo. É isso. A pretensão do Senhor. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Muitos querem intimidade sem obediência. Essa palavra está me dando uma força para eu pegar uns aí pela goela. Nossa! Eu estou até presenteado pelo Senhor, porque fazia tempo que eu queria. Sem submissão a uma autoridade, a uma liderança, não há como ter amizade com Cristo. Nenhuma autoridade constituída é constituída sem que Deus constitua. Você quer aprender? Não. Nós estamos sofrendo no nosso país, não estamos? Uma autoridade constituída foi constituída por Deus. Para quê? Para nos ensinar e nos moldar. É duro entender isso. Quando não se entende, faz-se levante. A autoridade é de Deus? Não, vem de Deus para me ensinar. Quantas vezes Israel foi levado para o cativeiro para aprender a ser uma nação do Senhor? Quantos governos Israel teve que não foram leais, mas era para corrigir a nação? Só que eu não entendo isso, a minha mente é muito distante de uma realidade. Se eu não tiver submissão à autoridade, eu não vou ser servo. Sem eu ser servo, nunca serei amigo. Abra em Provérbios 22, verso 11. Vamos ver o que tem que haver sobre um amigo. O que esse amigo tem? Provérbios 22, 11. Ó que graça, ó que bênção. Vamos ler juntos, assim acordam. Só eu falo, você dorme. Então agora você fala e eu durmo. Vamos lá. Leiam. Quem que vai ser amigo do rei? Quem tem graça nos lábios. Como é duro o evangelho, não? Tem hora que eu tenho vontade de... Eu vejo, meus irmãos, agora a coisa está tão feia, que os pregadores estão falando palavrão no púlpito. No púlpito. Eu tenho visto aí uns apóstolos e umas apóstolas falando, meu Deus, cada barbaridade. Palavrões. Eu vejo alguém falando, se você não tem Cristo, que você se... etc, etc, etc. O amigo tem graça nos lábios. Tem doçura. Quando ele abre a boca, ele não é grosso, não é mal educado, e não é ímpio. Não xinga, não violenta o interior de quem o ouve, mas ele tem graça, e graça é a figura da salvação. Eu preciso ter graça nos meus lábios. Nós somos, eu falei isso no Café dos Pastores, nós somos uma caneta nas mãos do Senhor. Quando você lê lá em 2 Coríntios 3:3,
Vamos ler. Põe aí, 2 Coríntios 3:3. Já encerrando. É muito rápido, mas eu creio que seja bem forte a palavra para você ser amigo. Atente para isso que você vai ouvir. Olha o detalhe. 2 Coríntios 3:3. O que está escrito aí? Vós o quê? Porque o quê? Já é manifesto que vós sois o quê? A carta de... Mas agora vem um segredo. O quê? Para. Ministrada? Você sabe o que quer dizer isso, não? Quando alguém tem um auxiliar, assim como Paulo, provavelmente uma deficiência visual muito grande, ele usava amigos para escreverem, mas quem ditava era ele. E o que ele está dizendo? O que quer dizer ministrada por nós? Eu, quando vou conversar com o meu presbítero Luiz Cláudio, e vou trazer a ele algo da parte de Deus, eu estou escrevendo no coração dele. Ele vai se tornar algo escrito, lido, por aquilo que eu tenho sido a caneta. E o que é que eu tenho escrito no teu coração? Quando você vem aos cultos, e você ouve uma pregação, alguém está escrevendo aí dentro. Amém? Mas agora precisa ter algo de especial, porque o Senhor disse o quê? Se eu tiver graça nos meus lábios, eu serei amigo do rei. Então, vamos encerrar com o verso do Salmo 45, verso 1. Para você entender o que é ter graça nos lábios. Salmo 45, 1 diz assim: o meu coração. Primeira característica da caneta que Deus vai usar. O meu coração ferve. Com o quê? Deixa eu perguntar, o teu coração está tendo alguma coisinha diferente aí agora, enquanto você está ouvindo essa pregação, não? Tá? Está mexendo aí dentro? Porque o meu coração ferve. Com palavras boas. Agora, o que consiste estas palavras boas? Venha seguir. Eu falo do que tenho feito no tocante ao... Eu sou amigo dele. A graça nos meus lábios. Então, quando a graça nos meus lábios, eu falo no que é tocante, sabe o que é isso? Eu falo, o meu assunto é o que concerne a quem é o rei e as características dele. Eu sou amigo dele. Se eu sou amigo dele, eu vou falar de quem? Dele. Por isso, o meu coração ferve com palavras boas, porque o que eu falo das coisas que fazem parte da vida do rei. E como eu sou amigo dele, eu estou transmitindo o que ele é. Eu preciso falar porque eu o conheço, eu sou amigo. E como eu sou amigo, o que ele faz comigo? Ele me particulariza para me colocar aos seus pés e me transmitir o que o Pai disse a ele e que ele vai revelar a mim, porque ele revela quem ele quer. Deuteronômio 33:3, tem um verso que diz assim, que o Senhor que o Espírito de Deus nos coloca nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor.
E quem vai para as mãos do Senhor, Ele coloca nos seus pés. O que o Senhor faz? Como é bom estar nas mãos dEle, não é? E por estar nas mãos dEle, Ele me bota nos pés dEle. O que é isso? Ensino. Amizade. Senta aí, meu filho, e ouça o que eu vou te falar. Eu vou te revelar o que o meu Pai me deu, eu vou transportar para você. Porque você é meu amigo. Há graça nos teus lábios. E há graça porque você fala a outros, o assunto sou eu. O teu assunto sou eu. E agora vem o final. A minha língua é o quê? A pena de um destro escritor. Ó, a graça aqui. O que era para ser peçonha mortal, mentira, incendiar bosque, destruir, passa a ser o quê? A pena de um destro escritor. Deus vai escrever através da tua língua. Amém, meus irmãos? Já não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo de amigos. A graça nos teus lábios e a tua língua é a minha pena. Quando eu fui escrever para a minha nação de Israel, eu tinha que escrever o que condenava. Por isso eu escrevi em pedras, com o meu dedo. Porque a lei condena. Mas agora você está debaixo da graça. E através da graça eu não escrevo com o meu dedo em pedras. Eu escrevo com a tua língua nas tábuas de carne do coração de quem te ouve. Pergunte a você, o que é que eu tenho escrito no coração de quem me ouve? Que Deus nos abençoe. O que a minha língua tem sido para esse amigo? Ele tem usado? Ou ele não pode usar? Porque está contaminada. Vamos ficar em pé. O que você ouviu não é para ficar impressionado, é para viver. Porque o Senhor pôs na tua mente, diz Jeremias e também Hebreus, colocarei a minha lei na sua mente e as escreverei no vosso coração. Então, se a tua mente compreendeu, deixa Deus transportá-la para o coração. E ali vai escrever. E você vai se tornar uma carta escrita sem que você fale. Você já notou quando alguém fala, você tem alguma coisa diferente. Você não falou nada. Mas o teu comportamento vai revelar quem o Senhor é na tua vida. Porque o que você fala e vive é só concernente ao rei. A tua linguagem chama-se Isaías 50, verso 4, que uma língua erudita. Para que eu saiba dizer uma boa palavra ao que está cansado. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Os pastores perguntavam constantemente para mim, por que o teu programa chama palavra erudita? Eu falei, porque é lá do reino. Eu não tenho assunto, eu falo do reino. Então tudo que eu falo é do reino, eu só tenho coisa do reino, então eu sou amigo do rei. Se eu sou amigo do rei, eu tenho que falar do rei. E se eu falo do rei, eu falo do reino dele. E se eu falo do reino dele, é para te levar para o reino comigo. Amém? Amém? Pai, eu quero te louvar pela tua palavra. Como ela é maravilhosa, como ela nos transporta para perto de ti. Então, Senhor, primeiramente nos ensine a sermos servos. Nos prepare como servos. Porque se não formos servos, jamais seremos amigos.
direciona a nossa caminhada. Ajuda-nos a nos preocuparmos com o que tem valor. E o que tu nos tens ensinado nesta noite é algo precioso. Muda cada um de nós. Põe graça em nossos lábios. Torna a nossa língua como a pena da tua caneta, que não será escrita com tinta, mas com o teu Espírito. Oh Senhor, muito obrigado. Que palavra bendita. Queima os nossos lábios com brasas do altar. Transforma a nossa língua numa pena em que tu has de escrever muitas cartas. Perdoa-nos se alguma palavra tem sido escrita sem dever. E nos revele tudo o que concerne ao Rei. Obrigado por essa noite. Senhor, que esta graça venha sobre as nossas vidas nessa noite. Eu abençoo o teu povo com esta graça bendita sobre os lábios. Palavras que edificam, constroem, palavras que geram alicerce, estrutura, fundamento. Obrigado, Jesus, por ser nosso amigo. Mas ensina-nos a ser amigos teus. Que esta graça nos acompanhe em toda a nossa caminhada. E com alegria no nosso coração, de quem se considera uma carta especial